Olá, neste vídeo será apresentada uma proposta de alfabeto para o tupi antigo. Como se sabe, os povos indígenas brasileiros eram ágrafos, isto é, eles não tinham linguagem escrita. Daí que desde os jesuítas, lá no século XVI e XVII, foram usadas diversas versões do alfabeto latino para representar, de forma convencional, os sons da língua. A representação por mim adotada, com apenas algumas alterações, tem por base as ortografias de quem estudou tupi no século XX, como Frederico Edelweiss, Lemos Barbosa e o mais recente deles, Eduardo Navarro, autor do Dicionário de Tupi Antigo. Vale lembrar que ainda não há uma escrita definitiva para a língua, e os dicionários de língua portuguesa, como por exemplo o Wise e o Michaelis, eles usam cada qual a sua grafia própria. Comecemos então. A primeira letra seria o A. Aqui não tem mistério, é apenas A mesmo, como na palavra AE, que é o bicho preguiça. Esse AE chegou ao português brasileiro sob a forma AI, AIG, AIGUI, não sei bem pronunciar, mas até onde eu saiba, essas palavras não são muito utilizadas. Depois temos o B, que não era igual ao nosso B, mas era fricativo, isto é, os lábios eles não chegam a se fechar completamente. Não tem muitas palavras que comecem com o V, esse V em tupi, mas podemos mencionar aqui verava, brilho, ou o verbo brilhar. Daí que vem o nome da cidade de Uberaba, lago brilhante, águas brilhantes. A letra C não está presente, pois o som vai ser sempre representado pelo K ou pelo S, como veremos mais adiante. O D também está ausente, pois ele não ocorre isolado, esse som de D. Ele só ocorre no dígrafo ND, ND, como veremos adiante também. A letra E tinha som de E simplesmente, como em eira, mel ou abelha. Não havia som de F. O G isolado era muito pouco usado, assim como o B, ele também não era oclusivo, ou seja, o dorso da língua ele não chega a encostar no véu do palato para pronunciar um G. Exemplo de palavra seria gara, canoa. Então o G, como podemos perceber, era apenas uma consoante de ligação, basicamente, quando isolado. Ele é muito mais comum no dígrafo GU, como em guirá, pássaro, ou em guaçu, grande, mas mesmo nesses casos, talvez ele não chegasse a soar como o nosso G. O H era muito pouco usado, ele é mais característico do Guarani. Muitas vezes o S do tupi corresponde a um H no Guarani, falando de um modo geral. Então, Quaraçã no tupi, que quer dizer sol, seria Quarahy no Guarani Andeva, por exemplo. No tupi, o H ele só está presente em umas poucas interjeições e pronomes, e ele pode simplesmente ser desconsiderado pelos estudantes da língua. Nem vale a pena mencionar exemplos. O I tinha som de I mesmo, como em Ini, rede de dormir, ou em Yawoti, jabuti. Por vezes, essa letra podia ter um som que se aproxima mais do nosso J, como nesse exemplo mesmo do jabuti, que podia ser pronunciado Yawoti, Yawoti. Ele não chegava a ter um som igual ao do nosso J, de um J, mas ele talvez fosse mais brando, conforme nos explicou o Araújo, que foi um jesuíta lá do século XVII, que escreveu um catecismo em tupi e que explicou a fonologia da língua. Então, segundo ele, não chegava a ser um som de J, era algo mais brando. K tinha sempre som de K mesmo, e é a única letra que representa esse fonema. Exemplo é a curicaca, que é uma ave, que em português é chamada de curicaca mesmo. Ou outro exemplo é quem-quem, nome de uma formiga, a quem-quem, uma formiga, enfim, pouco conhecida, mas existe. Não havia som de L. M, como em Maracá, nome de um chocalho indígena, ou Mingaú, Mingau. MB, esta era uma consoante pré-nasalizada. Eu já fiz um vídeo só sobre ela, que está no card aqui em cima do vídeo. Ela tinha som de mb, como em mboia, cobra, ou mbeiu, que é beiju, o nome de um alimento. Neste caso, o B ele é oclusivo mesmo, como o nosso, mas ele sempre vai ser precedido por essa nasalização. O som de B não ocorria isoladamente. E esse MB muitas vezes vai se alternar com M. Em muitas palavras, as duas formas vão estar presentes, tanto com M quanto com MB. N, como em naná, abacaxi. ND, que também é uma consoante pré-nasalizada. Exemplo disso seria D, melhor dizendo, tu, D. Mesma coisa aqui, o som de D ele não ocorria isolado, sempre com essa nasalização antes, D. NG, que é a consoante nasal velar. Para pronunciar ela é preciso elevar o dorso da língua para trás, como ao falar 5 em português, 5. Você pode perceber que ao falar 5, a língua ela vai para trás, lá para o véu palatino, certo? Não há palavras em tupi que comecem por esse som de ng, mas ele está presente em monhanga, fazer, ou piranga, vermelho. Não está muito claro se o G deve ser pronunciado. Esse é um ponto meio obscuro da fonologia do tupi, mas enfim.
Eu não me oponho que retirem essa letra do alfabeto, incluindo ela na explicação da letra G. Mas por hora vou deixar ela aqui. De agora em diante é bem simples, sem mistério. NH como nosso, nhu, campo, nhandu, ema. A única diferença é que em português o NH não começa palavras, a não ser em uns poucos empréstimos, como nhoque, que vem do italiano. Mas a maioria dos empréstimos vem do tupi mesmo, como é o caso talvez de nhandu, que deve existir essa palavra em português também. Letra O, como em oca, casa. P, como em piranha, né? Petama, tabaco. A letra Q, como vimos, não vai ser usada, pois esse som sempre vai ser representado por K. O R tem sempre o som brando, é sempre o tepe alveolar em todos os contextos. Ro, frio, reri, ostra. S tem sempre o som de S, sova, folha, araçá, araçá. Nas fontes jesuíticas, lá dos séculos XVI e XVII, essa letra não era utilizada, porque na época, no português da época, o S tinha outro som. Ele era um S apical, ele tinha um chiado, representado no alfabeto fonético por esse símbolo. Por isso eles usavam sempre o C ou cedilha. Daí que eles escreveriam sova com cedilha, por exemplo. Mas hoje usamos sempre o S em todos os contextos. T, sem mistério também, como em tatu. U, como em urupé, que é um fungo que dá na madeira, né, a orelha de pau, e que deu nome a um livro, isso aí, é um livro de Monteiro Lobato, chamado Urupês. Também esse U vai estar em palavras que já vimos, como guaçu, guirá. V não tem. W não é usado, a não ser no nhengatu, ou no tupi moderno, onde ele costuma aparecer, onde a letra costuma ser usada, melhor dizendo. X tem sempre o som de sh mesmo. Não é muito comum no tupi palavras com X, com sh. Talvez o exemplo mais comum seja ixé, eu, ou xe, que é a flexão da segunda conjugação do tupi, certo? Como na frase xe poxi, sou mal, certo? Aí temos também poxi, que é outra palavra com X, né? Agora o Y, que é a vogal mais característica da língua e das línguas tupis guaranis em geral, ela tem um som intermediário entre I e U. Os lábios ficam na posição de I e a língua na posição de U, formando U. É um som que está presente no russo, no turco e em muitas outras línguas. Muita gente compara o som com o U com trema do alemão ou com o U do francês, mas isso não é correto, pois esses sons são, na verdade, o oposto, né? O som inverso do som do tupi. Pois no U com trema do alemão, nós temos a língua na posição de I e o lábio na posição de U. U. No tupi é o contrário, é língua na posição de U e lábio na posição de I. U. Nos documentos mais antigos, lá do século XVI, como em Anchieta, havia várias grafias para esse som. Eles usavam I, usavam J ou usavam o famoso IG, o famoso IG. É por causa dessa grafia antiga, né, que a praia de Iperoig, em Ubatuba, tem essa pronúncia, que é Iperoig mesmo, se eu não me engano. Na realidade, esse som de G aí nunca existiu, certo? Foi só no século XVII, em 1612, que o padre Luiz Figueira consolidou o uso do Y para representar esse som e usar sempre a mesma letra para o mesmo som. Então, estamos aqui mantendo uma tradição de 400 anos, basicamente. Exemplos são vários. Água, que é uma palavra de uma letra só. Urá, árvore e muitos outros. Muitos nomes relativos à natureza começam com esse som, parece, como Uitu, vento, Iu, terra, por aí vai. Letra Z não se usa, pois não existe o fonema Z em tupi. O apóstrofo aqui representa outro fonema bem conhecido das línguas tupi-guaranis. Seu nome técnico na linguística é consoante oclusiva glotal. Oclusiva, pois ela gera uma explosão, melhor dizendo, como em B, D, G, e ela é glotal porque isso ocorre na glote, que é o espaço ali entre as pregas vocais. O som é semelhante ao de um engasgo, como em só, ó, carne. Ele também pode começar palavras como oca, que é o verbo arrancar, ou aca, chifre. Longe de ser de pouca importância, esse som tem todo o direito de merecer sua própria letra no alfabeto, pois ele tem a propriedade de distinguir palavras diferentes. Assim, o oca mencionado, oca, que é o verbo arrancar, é diferente de oca, casa. Foi por desconsiderar essa consoante que muitos propuseram que mandioca significaria casa de Mani, quando na verdade não existe aí a palavra casa. A inclusão dessa consoante na ortografia do tupi é muito recente. Essa consoante, a oclusiva glotal, está totalmente ausente dos documentos antigos, a não ser em breves e duvidosas alusões à sua existência. Por isso é que tivemos que reconstruir essa consoante para o tupi. Como fizemos isso? Foi com base nas outras línguas tupi-guaranis, em que ela foi anotada. Para a reconstrução foi usado, por exemplo, um dicionário de Tenente Rara, uma língua tupi-guarani falada lá no Maranhão, em tempos modernos, e um dicionário do Guarani paraguaio também. Nesses livros, a consoante era indicada,
o que permitiu uma reconstrução para o tupi. Mas ainda assim, na maior parte do século XX, ela não era notada. E ainda hoje, em muitos dicionários de português, o apóstrofo representa apenas a sílaba tônica e não essa consoante. Agora as vogais nasais. Eu optei por deixar elas ao final do alfabeto, mas é possível também colocá-las ao lado das vogais orais correspondentes. De qualquer modo, em um dicionário de tupi, as nasais elas vão estar no mesmo capítulo das orais. A com tio talvez fosse mais aberto que no português, talvez fosse um A, certo? Porque em português nós temos a tendência de fechar mais, nós falamos an, né? Um pouco mais fechado. Em tupi talvez fosse mais aberto, talvez fosse A, tipo porang, bonito, como em anha, dente. E com tio, tipo doce ou salgado. I com tio, tim, nariz. Ou com tio, manó, morrer, também mais aberto talvez. U com tio, tem vários exemplos, por exemplo, tucum, o nome de uma ave. I com tio, que é a mesma vogal que a gente viu antes, só que nasalizada, seria certo? Canha, pimenta, é um exemplo. Por fim, não custa falar brevemente sobre acentuação. Vai receber acento agudo as palavras terminadas em sílaba tônica que terminarem em A, E ou O. Então, pó, mão, naná, abacaxi, urupé, termina com E, vai receber acento. As terminadas em I, U ou U não vão levar acento, já que na nossa pronúncia natural do português, nossa tendência já é acentuar elas. Nas composições, geralmente o acento vai ser perdido. Então, guiraúna vai virar a palavra guirá, pássaro, vai perder o acento. Enfim, por enquanto era isso. Talvez tenha ficado longo demais esse vídeo, mas por enquanto era só. Se quiserem curtir, deixa um like para ajudar no engajamento e até a próxima.